Francisco de Assis Pereira, vulgo maníaco do parque, matou várias mulheres no parque do estado em São Paulo. Ele se passava por um caçador de talentos e, sob o pretexto de que havia um ensaio fotográfico, ele atraía as vítimas até o local. E lá, ele matava essas vítimas e abusava sexualmente delas. Durante essa aula, a gente vai ver como que a lei de execução penal auxilia na investigação de casos como esse apresentado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula desse curso de extensão e execução penal e hoje nós vamos tratar sobre o objeto, a aplicação e os sujeitos da Lei de Execução Penal, começando pelo objeto da LEP. Para isso, vamos ler aqui o artigo 1º da LEP, que diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Gente, lembra que na primeira aula eu falei para vocês que executar algo é fazer valer algum comando? Quando a gente fala de execução penal, a gente está fazendo valer uma sanção. Sanção aqui como pena ou medida de segurança. Então, a gente pode dizer que o objeto da nossa lei de execução penal aqui da LEP é justamente a sentença e a decisão criminal. Na primeira aula eu fiz uma lembrança aqui com vocês acerca dos procedimentos, dos atos processuais até a gente chegar numa sentença. A gente já viu isso. Quando a gente fala aqui em decisão criminal, a gente está tratando da prisão cautelar. Gente, pode haver uma prisão preventiva. Aqueles que foram condenados a uma prisão preventiva, eles terão o tratamento da LEP. Por isso que a gente fala que o objeto da LEP, além da sentença, é essa decisão criminal. Acerca da sentença, cabe fazer alguns comentários aqui. Gente, a gente sabe que uma sentença ela pode ser absolutória ou condenatória, ou absolve ou condena. Só que tem um porém aqui. Quando ela condena, está claro, condenou, aplicou uma pena, a pena tem que ser executada, certo? Mas e quando ela absolve impropriamente? Gente, a absolução imprópria é quando, apesar de ter sido uma absolução, há uma consequência penal. A consequência penal aqui é justamente a aplicação de uma medida de segurança àqueles que são inimputáveis. Quando absolve, absolveu, não tem consequência penal aqui. Mas quando absolve impropriamente, há a aplicação da medida de segurança. Então, quando a gente fala no objeto da lei de execução penal, é importante que vocês entendam que é uma sentença condenatória, uma sentença absolutória imprópria e uma decisão criminal que, porventura, determine uma prisão cautelar. Beleza, objeto, tranquilo. Mas e o objetivo da LEP? Gente, o objetivo da LEP está nesse artigo também, ó. É fazer valer, é efetivar as disposições da sentença ou da decisão. Aqui a gente fala numa retribuição pelo crime que foi cometido. Além disso, tem aqui ao final a integração social do condenado. O objetivo é esse, é fazer valer a sentença, a decisão e reintegrar. A quem a LEP se aplica? Vamos ver então agora acerca da aplicação da LEP. Começando pelo condenado. Gente, quem que é o condenado? O condenado é aquele que tem proferida contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitar em julgado não admite mais recurso. A quem mais que aplica a LEP? Ao preso provisório. Lembra que eu falei aqui para vocês que o objeto da LEP é a sentença ou a decisão criminal que determina uma cautelar? O preso provisório é aquele que não tem contra si uma sentença, mas tem uma cautelar. A quem mais a LEP se aplica? Ao internado, aquele que foi absolvido, uma sentença absolutória imprópria, por ser inimputável, a ele será aplicada uma medida de segurança.
partir dos próximos slides, a gente vai ver um pouquinho mais acerca de cada um desses sujeitos, mas começa aqui a nossa indicação de leitura. Gente, dá uma olhada aí do artigo 1º ao artigo 4º da LEP. São poucos artigos. Deem uma olhada. O que a gente tratou até aqui está ali nesses artigos. Dá uma olhada, reforça, internaliza um pouco mais esse conhecimento. Bom, seguindo, vamos começar então com a figura do condenado, um dos sujeitos da lei de execução penal. A essa altura eu já falei para vocês e repito que o condenado é quem? É aquele que tem uma sentença condenatória transitada em julgado proferida contra si. Seguindo, o que mais que a gente pode falar acerca do condenado? Gente, aquele que tem uma sentença proferida contra si, a ele pode ser aplicada uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos e ou uma pena de multa. Mas tudo isso a gente vai ver em um momento apropriado, mas por agora é importante que vocês saibam apenas isso. Seguindo então em relação ao condenado. Gente, isso daqui é muito importante em relação à classificação do condenado. O que é essa classificação do condenado? É a materialização lá daquele princípio norteador que a gente estudou da individualização da pena. Lembra que a gente falou que o bom comportamento é premiado, o mau comportamento é castigado, mas também tem essa questão da classificação. O que é classificar, hein? Classificar não é você categorizar, não é você pegar, analisar e separar ali em grupos. Gente, aqui na execução penal é a mesma coisa. Quando a gente fala de classificação dos condenados, a gente está separando os condenados em grupos. Mas quais são os critérios que a gente usa para classificar esses condenados? Sexo, idade, antecedentes, natureza do crime. E quem que classifica? Comissão Técnica de Classificação. Então vamos supor, homem não fica com mulher dentro de um estabelecimento. Pessoas acima de uma determinada idade vão estar ali naquele grupo, que também tem pessoas acima de uma determinada idade. E a natureza do crime? Pessoas que cometem crime hediondo são categorizadas, classificadas, separadas. Eles vão permanecer juntos. Seguindo então em relação ao exame criminológico. Gente, o que é esse exame criminológico aqui? Quando a gente fala em um exame criminológico, na verdade a gente está falando em uma perícia. Uma perícia que ela é feita para avaliar o quê? Para avaliar a personalidade, para avaliar os antecedentes e para avaliar a probabilidade de uma delinquência futura. É isso que é o exame criminológico. E ele visa também a adequada classificação dos presos. Tem ali um pouquinho a ver com a classificação dos condenados. Para quem que é obrigatória a realização desse exame criminológico aqui? É obrigatório aquele preso que está sobre o regime fechado, que foi aplicado uma pena privativa de liberdade com o regime fechado. Se é obrigatório para eles, é facultativo para aqueles que também foram condenados a uma pena privativa de liberdade, mas em regime semi-aberto. Seguindo, o que mais que a gente precisa falar em relação ao condenado? A gente precisa falar da identificação do perfil genético. Antes da gente tratar sobre a identificação do perfil genético, reforço aqui para vocês. Leitura recomendada. Façam essas leituras. Vamos então falar um pouquinho mais especificamente aqui então acerca da identificação do perfil genético. Para tanto, vamos ler aqui o artigo 9º da Lei de Execução Penal, que fala o seguinte: o condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Gente, o que é essa identificação aí do perfil genético?
a extração de DNA. Como? Por técnica adequada e indolor. Para que serve isso? Para que extrair DNA? Simples. Para alimentar o banco de dados e auxiliar na investigação da autoria em crimes futuros. Vamos lembrar aqui do exemplo que eu dei lá no começo da aula acerca do maníaco do parque? Vamos supor que o maníaco do parque, ele cumpriu a pena dele e foi liberado definitivamente. Mas vamos supor que logo depois que ele foi condenado, que ele foi liberado definitivamente, houve o cometimento de um crime em condições extremamente semelhantes àquelas que ele cometia. Nesse caso aqui, é possível fazer essa comparação de um eventual material genético extraído ali da cena do crime com aquele que foi colhido quando do ingresso desse condenado no sistema prisional e, se compatível, auxilia na investigação desse crime, já sabe quem é o autor. Entendo a importância dessa identificação aqui do perfil genético. Bom, essa identificação ela é obrigatória para esses casos aqui que foram comentados no artigo 9º, mas prestem atenção. Obrigatoriedade é diferente de ser compulsório. Gente, compulsório é você forçar determinada pessoa a algo. Aqui ninguém vai forçar esse indivíduo a extrair o material genético dele. Mas, se ele não o fizer, ele estará cometendo uma falta grave. Isso é importante a gente comentar aqui. Seguindo, quem que é o próximo sujeito da lei de execução penal? O internado. Já falei várias vezes para você, aquele que tem uma sentença absolutória imprópria proferida contra si, a quem é aplicada a medida de segurança. Nas próximas aulas a gente vai estudar mais a fundo acerca da figura do internado. Próximo, o egresso. Gente, o que é egresso? Vocês sabem? Egresso é aquele que não pertence mais a um determinado local. Egresso é aquele que não pertence mais a um determinado grupo, é aquele que se afastou, que se retirou. Eu sou egressa da Faculdade de Direito de Varginha, eu me formei, não estou mais lá, me afastei, me retirei, não pertenço mais aos alunos da Faculdade de Direito de Varginha. Eu sou egressa é isso. No âmbito da lei de execução penal, a gente pode falar que o egresso é tanto o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de prova. Liberado definitivo é aquele que cumpriu a pena. Cumpriu a pena, por esse prazo ali de 1 ano a contar da saída dele, ele é considerado egresso. Quem mais? O liberado condicional, aquele que foi agraciado com o benefício do livramento condicional durante o período de prova. Gente, o período de prova é o restante da sentença que precisa ser cumprida. A gente vai entender um pouquinho mais acerca desse benefício nas próximas aulas, mas por enquanto o que vocês precisam saber é isso. E na próxima aula a gente vai tratar acerca da assistência e do trabalho do condenado. Até a próxima aula!